Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Universo dos Números. Eu sou o professor Augusto. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque deixe o like no final do vídeo, valeu? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Bom, hoje vamos falar sobre o módulo 24 que fala sobre radiciação, tá? Considerando que uma operação matemática admite uma operação inversa, a potenciação tem na radiciação sua operação inversa. A busca pela raiz de um número pode ser tão antiga quanto cálculos envolvendo a ideia de potência. O termo raiz em matemática pode estar associado segundo alguns historiadores, à ideia de origem, né? Para alguns matemáticos da antiguidade, todo número quadrado tinha uma origem, da mesma forma que todo número cúbico e assim por diante. Dessa maneira, eles consideravam, né, por exemplo, que a origem de 9 é 3, pois 3 ao quadrado é 9. A origem de 25 é 5, pois 5 ao quadrado é igual a 25, certo? Nesse contexto, de acordo com os quadrados de um número, teríamos a raiz origem quadrada. Se o número estiver elevado ao cubo, teremos a raiz origem cúbica, né? E assim por diante, né? O símbolo, né, que é esse radical, chamado de radical, passou a ser usado em cálculos envolvendo a radiciação. Para alguns historiadores, ele seria uma variação da letra R, inicial da palavra latim radix, né? Então, começou com a letra R, né? Ele foi desenvolvendo, né? Virou tipo um V e depois virou um radical, né? Teve 4 evoluções entre si. O símbolo de radical passou a ser usado, então, de maneira mostrada nos exemplos a seguir, né? Então, raiz quadrada de 9 é igual a 3, uma vez que 3 ao quadrado é 9. Raiz cúbica de 8 é igual a 2, uma vez que 2 ao cubo é igual a 8. E raiz quinta de menos 32 é igual a menos 2, né? Uma vez que menos 2 à quinta é igual a menos 32, ok? Essa parte aqui, essa segunda, gente, e essa terceira, raiz cúbica de 8 igual a 2, você vai faltar o 8, né? O 8 vai ficar 2 ao cubo, né? Então, você vai cortar o expoente com o índice e o 2 vem para fora, ok? A mesma coisa acontece com o 32. Você vai fatorar e vai ficar menos 2 elevado à quinta. Você corta, né? Cancela o expoente com o índice e menos 2 vem para fora, né? E por isso que menos 2 à quinta é igual a menos 32, ok? De maneira geral, temos, né? Índice é o N que está aqui, né? O radical é o símbolo, né? O radicando é o A que está dentro da raiz, né? E igual a B, que é um B, tá, gente? O B é a raiz, é o resultado da operação. Isso só acontece se somente se B elevado a N é igual a A. Isso aqui a fórmula, né, lida matematicamente como funciona os números, né? Então, a raiz quadrada de n é igual a b, se somente se b elevado a n é igual a a, tá? O a é o próprio radicando, ok? Nos exemplos anteriores, é possível observar que, para índice par, só existirá raiz de radicando reais não negativos, né? Ao mesmo tempo, para o índice ímpar, existirá raiz no conjunto dos números reais, qualquer que seja o radicando real, certo? Aí temos uma pequena observação. Se pensarmos em um número real que elevado ao quadrado resulta em 25, chegaremos a dois números, né? Mais 5 e menos 5. Mas mais 5 ao quadrado é 25 e menos 5 ao quadrado também é 25. Entretanto, quando falamos em raiz quadrada, por definição, devemos buscar os números não negativos, que elevado ao quadrado resulte no radicando. Raciocínio semelhante aplica-se para qualquer raiz de índice par, né? Além disso, o símbolo do radical ser um índice aparente, né? Aqui, ó, nesse caso, né? Índice aparente, aqui existe um 2, mas a gente não coloca, né? Indica que, por definição, uma raiz quadrada, ou seja, né? Raiz quadrada de 9 é a mesma coisa que raiz quadrada de 9, né? Então aqui tem um 2, só que esse 2 a gente não coloca, ok? Só a partir da raiz cúbica que a gente coloca aqui. Tá? Então, esse índice aqui, quando ele está sem ninguém, significa que aqui tem um 2, certo? Por isso que a raiz quadrada de 9 é 3. De maneira resumida, para um número real A qualquer, se A é maior ou igual a zero, tem-se a raiz enésima, esse n, né, enésima de A é igual a B,
se somente se b elevado a n é igual a a, onde n é um número natural positivo e b é um número real não negativo. Se a é menor que zero, né, o a que está aqui dentro é menor que zero, devemos, nesse caso, considerar duas possibilidades. N é par ou N é ímpar, né? Quem é esse N? É o índice que está aqui, ó, né? Ou ele é par ou ele é ímpar, tá? Para N inteiros e par, não definimos a raiz nos reais, né? Para N inteiro par, não definimos a raiz nos números reais, tá? Definimos a raiz dos números reais. Para n inteiro e ímpar, a raiz é o número real negativo, ok? Tá? E vai ser um número real negativo. Então, se A é menor que zero e o índice for par, não existe, né? Não definimos raiz. Mas se A é menor que zero e o índice for ímpar, vai existir uma raiz e ele vai ser negativo, ok? Cálculo da raiz por estimativa ou com o uso da calculadora, né? O cálculo da raiz de um número pode ser feito por meio de algoritmo ou por meio de estimativa, ou ainda com o uso de uma calculadora. Além desses métodos, podemos fazer uso de decomposição do radicando em fatores primos, né? Falaremos especialmente sobre esse método logo após o estudo das propriedades da radiciação. A raiz de um número real pode ser exata, nos casos em que o radicando é um quadrado perfeito. Como exemplo, temos que a raiz quadrada de 25 é exata, correspondendo ao número 5, uma vez que o quadrado de 5, né, ou seja, 5 ao quadrado é 25. Logo, percebe-se que conhecer as principais tabuadas pode ser um caminho interessante para o cálculo de raiz, né? Então, por você saber a raiz quadrada de um número, você tem que saber a tabuada, né, gente? Ela é a principal, né, ação de você ter um bom conhecimento matemático, ok? Entretanto, há muitas outras raízes que não são exatas, né, como raiz quadrada de 20, afinal não há um número natural ou mesmo decimal exato cujo quadrado seja 20, né? Ainda nesses casos, a tabuada pode ser útil para realizar estimativas, né? Realizarmos estimativas. É por meio delas que podemos estimar valores de raiz para radicandos relativamente pequenos, como 20. Assim, de início, é importante reconhecer que raiz quadrada de 20 é um número irracional, com infinitas casas decimais, sem que forme um período. Assim, o que podemos fazer é chegar a um valor aproximado, com pelo menos uma casa decimal, dependendo do contexto. Veja os passos que podemos seguir para determinar, com aproximação de uma casa decimal, o valor de raiz quadrada de 20. Primeiro passo, fazemos uma primeira aproximação pensando em números inteiros, né? 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25. Portanto, 4 tem que ser menor que raiz quadrada de 20, menor que 5, certo? Segundo passo, como queremos uma aproximação de uma casa decimal, devemos buscar um número racional entre 4 e 5 que elevado ao quadrado mais se aproxima de 20. Assim temos 4,1 ao quadrado, 16,81. 4,2 ao quadrado, 17,64. 4,3 ao quadrado, 18,49. 4,4 ao quadrado, 19,86. E 4,5 ao quadrado é igual a 20,25, né? Então, você vê que a gente foi aproximando aos poucos, né? Uma casa decimal. Por critério de aproximação, 4,5 elevado ao quadrado está mais próximo de 20. Logo, a raiz quadrada de 20 é 4,5. Podemos obter um número mais próximo de raiz de 20 e com mais casas decimais, fazendo uso de uma calculadora que tenha a função de raiz. Para isso, basta digitar o número referente ao radicando e depois pressionar a tecla, né, que nós temos aqui do radical. Alguns modelos de calculadora, como é chamada calculadora científica, pode ter a ordem de digitação invertida, né? Devendo-se, nesse caso, primeiramente pressionar a tecla, né, que eu tenho aqui no radical, para depois digitar o número referente ao radicando, ok? Procedendo dessa forma, temos o seguinte valor aproximado para 20, né? Então, raiz quadrada de 20 é aproximadamente, né, 4,47, 21, 35, 95, 49, 99,
57,9, né? Ele é uma casa infinita, certo? Porque ele é chamado de número irracional. Esse valor é aproximado e dado pelas primeiras 15 casas decimais das infinitas existentes, né? Então, aquele 15 primeiras que ela é infinita, né? Por isso que é conhecido como números irracionais, certo? Quando não tem uma raiz quadrada exata. Aí nós chegamos no nosso exercício de aplicação, né, gente? Então, como você sabe, o exercício de aplicação é realizado em sala junto ao professor, né? E o exercício proposto é com vocês em casa, tá? Ok? Então, assim que você terminar de assistir o vídeo, tá? Aproveite e faça logo o exercício proposto, tá? Lembrando que você tem que mandar o exercício proposto, a foto, né? Anexado na sala Google, né? Ou por e-mail para eu poder fazer a autocorreção e dar nota da atividade de vocês, ok? Então vamos lá fazer a questão número 1. Procurando calcular a raiz quadrada de um número x, um estudante encontrou, né, na calculadora 16 como resultado. Se o cálculo realizado por ele está correto, qual é o número x? Né? Então ele era o número x, usou a calculadora e achou 16. Então que número é esse? Né? Então basta fazer a operação inversa. Né? Se a raiz quadrada de um número deu 16, basta eu pegar o 16, tá? Deixa eu fazer aqui um cálculo, né, rapidão. Basta pegar o 16 que eu tenho, né, 16, e elevar ele ao quadrado, né. Então, se eu pegar o 16 e elevar ao quadrado, é a mesma coisa que 16 vezes 16, que vai dar um número 256, ok? Então, esse era o valor de x quando ele digitou e deu 16. 2. Complete corretamente a lacuna em cada item, né? Então, raiz quadrada de 49, né? Então, é importante saber a tabuada. Raiz quadrada de 49 é igual a 7, pois 7 é um número positivo, né? E 7 ao quadrado, 49. Raiz cúbica de menos 64 é igual a menos 4, tá, gente? Então, por quê, né? Pois menos 4 é um número real negativo e menos 4 ao cubo é igual a menos 64. Raiz quarta de 81 é igual a 3, né? Pois 3 é um número real positivo e 3 à quarta potência é igual a 31, certo? Aí nós temos a questão número 2. Questão número 3. Usando uma calculadora, determine com aproximação de 4 casas decimais o valor de letra A, B, C, D, né? Então, como eu ia fazer como eu faço com vocês em sala, né? Então, a gente vai dar aqui o resultado. Então, a raiz quadrada de 8, né? É aproximadamente 2,8284, ok? E a letra B, a raiz quadrada de 30, é aproximadamente 5,4772. Sabendo que elas são infinitas, né, gente? Então, porque são apenas 4 casas decimais. Raiz quadrada de 48, 6,9282, né? Infinito, tá? E raiz quadrada de 113 vai dar aproximadamente 10,6301, tá? Ok? Então aí pediu para a gente usar a calculadora para poder achar a raiz aproximada desses números, ok? Vamos lá para a questão número 4. Questão número 4. Localizar com exatidão um número inteiro em uma reta numérica é simples. Entretanto, números irracionais dados por raízes podem ter localização de forma aproximada, dependendo do critério que se utilize. Na localização aproximada de uma raiz na reta, um dos primeiros passos é determinar entre quais números inteiros consecutivos ela se localiza. Faça isso em cada item, completando a lacunas, né? Então, a letra A, eu tenho aqui raiz quadrada de 10. Raiz quadrada de 10, ele é maior que esse número, né? Que é o antecessor, né? E ele é menor que o sucessor, certo? Então, a raiz quadrada de 10, ele é menor que 3, desculpa, é maior que 3 e menor que 4, né? Assim, é a mesma coisa com a raiz quadrada de 55. Então, a raiz quadrada de 55 é maior que 7 e menor que 8, né? A raiz quadrada de 82, ele é maior que 9 e menor que 10. A raiz cúbica de 15 é maior que 2 e menor que 3. A raiz cúbica de 100 é maior que 4 e é menor que 5. E a raiz cúbica de 200 é maior que 5 e é menor que 6, ok? Então, aqui é a resposta da número 4.
Questão número 5. Se menos 3 ao quadrado é igual a 9, por que a raiz quadrada de 9 não é 3, né? Então, pela definição que a gente viu do assunto, né, gente, não existe, né, um número no qual tira a raiz quadrada e dê menos 3, certo? Então, a raiz de um número, ela sempre tem que ser positiva, certo? Então, como definição, a gente vai colocar aí, ó, por definição, a raiz quadrada de um número é sempre um número positivo, ok? Resposta da número 5. A número 6, ele fala se a raiz quadrada de y de x é y e a raiz cúbica de y é 4, qual é o valor de x, né? Então a gente vai fazer essa questão, até vou tentar fazer aqui com a caneta, né, tirar o laser. Então ele fala que a raiz quadrada, né, de x é igual a y, certo? É igual a y. Né, e a raiz cúbica de y é 4, né? Então a raiz cúbica, né, de y, que ele fala, é igual a 4. O que a gente vai fazer aqui, né? Então, veja só, eu vou explicar aqui um exemplo, né, para a gente poder fazer essa questão número 6, né? Então, veja só, a gente sabe que x ao quadrado igual a 4, né? A gente sabe que esse expoente de 2, ele vira uma raiz, né? Então, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 4. Portanto, x é igual a 2, certo? Então, x é igual a 2. Então, o que acontece aqui, né? Estou dando esse exemplo para a gente poder explicar a questão, tá? Então, o que acontece com esse exemplo aqui? Eu posso voltar, né? Assim como de x quadrado é igual a 4, né? E x é igual a 2, eu posso voltar, né, para cá de novo, certo? Como é que eu posso voltar? Basta eu levar tanto o primeiro membro, né, que esse cara aqui, ó, tanto o primeiro membro, né, quanto esse que é o segundo membro, né, o segundo membro, tá? Botei um 3 aqui, deixa eu só apagar aqui. Primeiro membro quanto segundo membro. Esse aqui é o segundo membro, tá? Vou botar um 2 aqui. Segundo membro. Fazer direito, né? Que tá dando. Eu errei aqui, certo? Vamos fazer aqui de novo, né? Fazer com mais calma, que tô conseguindo fazer o 2. Pronto, né? Uma perninha aqui. 2, né? Então nós temos aqui o primeiro e o segundo membro. Então basta pegar o primeiro e o segundo membro e elevar ambos ao quadrado, né? Então se eu tenho aqui x igual a 2, ambos eu vou levar ao quadrado, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou botar um parênteses aqui e vou levar ao quadrado. Se eu levei o primeiro membro ao quadrado, a mesma coisa eu vou fazer com o segundo. Eu vou levar ele ao quadrado, né? Então levando ao quadrado, né? Elevando ao quadrado, vai ficar x elevado ao quadrado é x quadrado, né? E 2 elevado ao quadrado é 4, né? Então veja só que a gente voltou lá na anterior, né? Certo? Então vai acontecer a mesma coisa aqui, ok? Então se aqui eu tenho a raiz cúbica de y igual a 4, ambos, né, eu vou elevar ao cubo. Por que eu vou levar ao cubo, professor? Porque o índice é 3, né? Então eu vou levar ele ao cubo, certo? Levar ao cubo. E o 4 também eu vou levar ao cubo. Tem que ser os dois membros, né? Então aqui eu posso cancelar o índice com o expoente, né? O y vem para fora, certo? Então aqui da raiz eu cancelo, da raiz de y eu cancelo o índice 3 com o expoente 3. E 3 ao cubo, né, é a mesma coisa, desculpa, 4 ao cubo é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4 3 vezes, né? Que 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 vai dar 64, ok? Vai dar 64, tá? Bom, o que acontece aqui? Esse valor de 64, né, y é igual a 64, então vou pegar y e colocar aqui, ó. Então esse y agora é 64,
ok? Então eu vou substituir, né? Então vai ficar raiz quadrada de x é igual a y, igual a y. E raiz quadrada de x, eu vou repetir, né? Raiz quadrada de x é igual a y, a gente viu que é 64. Ok, 64. Mas como é que eu faço para sair o radical, né, do x? Eu vou fazer a mesma coisa. Ambos, o primeiro e o segundo membro, ambos, eu vou levar ao quadrado, né? Então vai ficar raiz quadrada de x elevado ao quadrado, certo? E 64 ao quadrado, porque os dois têm que ter elevado ao quadrado ao mesmo tempo, né? Então, se eu cortar o índice aqui com o expoente, o x vem para fora, né? E vai ficar 62 ao quadrado, que é 64 ao quadrado, que é 64 vezes 64. Então, 64 vezes 64, né, vai dar 4.096, ok, gente? 4.096. Assim, a alternativa que nós temos é a letra E, ok? Essa é a resposta da número 6. Bom, gente, a nossa aula de hoje é isso e até o nosso próximo vídeo, ok? Questão número 7. A questão número 7 é o seguinte. Complete cada igualdade determinando o radicando correto, né? Então, raiz cúbica de um número que dá 2, quando ele é ímpar, claro, para dar 2 só tem um 8, né? Então, vai ficar raiz cúbica de 8 é 2. B, raiz quinta de um número vai dar menos 2. Se é raiz quinta, o único que dá 2 é 32, então o 32 é negativo, certo? Então, vai ficar menos 32. C, raiz cúbica de um número dá menos 5, né? Então, o único número menos 5 elevado ao cubo vai dar 125, né? Então, vai ficar 125. D, raiz quadrada de um número é 12, né? Para quem sabe tabuada, o único número que, quando tira a raiz quadrada dá 12, é o 144. E a letra E, raiz quarta de um número é igual a 4, ou seja, 4 elevado à quarta, né, a quarta potência, vai dar 256, ok? E a letra F, raiz quadrada de um número é 17, né? Então, para dar 17, o único número que eu tirar a raiz quadrada é o 289, ok, gente? Bom, e aqui nós terminamos, né, a questão número 7, exercício de aplicação, tá? E até o nosso próximo vídeo.